Agora nós estamos aqui com o Emerson Balderrama, que é operador de pregão, operador de mercado, de mesa, corretora, banco. Trabalhamos juntos, está sempre aqui conosco. Quinta-feira o Emerson traz também a sua experiência, o seu expediente aí. Em relação ao mercado, Emerson, bom dia. Bolsa voltando a oscilar bastante aqui. Bom dia, Chico. Bom dia, pessoal da BMC. Chico, bolsa ontem deu uma animada boa, 2,24 de alta. O mercado não esperava tudo isso de uma vez. Vamos ver se mantém esse nível. Pois é, Emerson, eu falei aqui no começo do programa, eu já vinha falando aí desde a última semana, semana retrasada, eu procuro acompanhar sempre, você sabe, nós acompanhamos ali o dia a dia do mercado e vamos gravando, claro, pelo operacional, para quem opera também, são dados importantes. A Bolsa saiu de 170 mil pontos na véspera do feriado estadual, aqui 9 de julho, no dia 8, a 170 mil pontos. Na sexta-feira ela bateu 177 mil, subiu 7.200, quase 7.500 pontos em 2 dias. Muitos operadores, participantes e agentes de mercado atribuíram essa alta também ao IPCA benigno, que saiu 0,16 na sexta-feira, além, claro, do CPI americano, PPI americano, números de inflação, dados do mercado de trabalho e uma leitura interna também positiva. Depois disso, na última semana, a Bolsa caiu 2,3, você se lembra, 2,33 de queda na semana, voltando ali a 172, 173 mil pontos, brigando ali com movimentações muito próximas da estabilidade. Segunda-feira, por exemplo, a Bolsa caiu 0,2. Terça-feira, 0,03. E ontem deu esse movimento positivo de alta, com 2,2, 2,4% de alta, 177 mil pontos e 500. De novo, a Bolsa voltando para aquele patamar da sexta-feira, dia 10 de julho agora. Altas de Vale, alta de Petro e o grande destaque do pregão de ontem foi WEG. Como é que fica esse sobe e desce? E uma pergunta que eu faço sempre aqui para os nossos participantes, me chama a atenção dessas oscilações, o volume, o giro financeiro muito baixo. Você veja, na segunda-feira nós tivemos aí cerca de 15, 16 bilhões. Na terça-feira, 18, não chegou a 19 bilhões. E ontem mesmo com essa alta importante, 22 bilhões e meio, Emerson, de giro financeiro. Chico, o volume financeiro é que a gente ficou mal acostumado naquele final de ano, início desse ano, de ver 30, 40 bilhões, 60 bilhões, dependendo do dia. Voltamos para a nossa realidade, infelizmente, Chico. Nossa bolsa ela não desenvolveu ao ponto de ter um volume financeiro mais elevado. Ontem ajudou a Vale, né, com a parte da produção de minério, também troca de alguns membros lá dentro na votação, acabou corroborando, foi para quase 4% de alta. Petrobras está acompanhando o preço do petróleo, né? Petróleo subiu forte, hoje está subindo forte novamente, testando próximo a 100 dólares. Essa alta possivelmente deve tentar sustentar uma eventual realização de ontem para hoje no mercado. Então a bolsa hoje, se for cair, é pouco, porque Petrobras tem um peso, né, forte dentro da composição do Ibovespa. E WEG, para variar, Chico, WEG é um motorzinho que não para, muito bem elaborado, muito bem estruturada essa ação. O mercado estava começando a ter um pouco de desconfiança dela, ela vem apresentar esse resultado, 10% de alta, e já ouvi falar também que teve short squeeze no meio do movimento. Então, muito especuladores estavam vendidos na ação, até esperando esse resultado de agora, tiveram que encerrar essas posições alavancadas de venda, né? Que a bolsa entra em contato, pede para poder liquidar essas posições mais volumosas. Então, é uma empresa que continua sendo bem interessante. E a parte que você comentou, Chico, dos 170 mil pontos, é um ponto ali que aparentemente é um ponto bem decisivo. Se em algum momento o mercado voltar a testar aquilo para baixo, pode ser que comece a entrar stop de venda, né? O pessoal encerrando a operação comprada e a gente vai ver a bolsa tendo uma queda um pouco mais acentuada. Pois é, então, essa movimentação ontem foi muito por conta de Vale, que subiu bastante, Petro, que subiu bastante, e a WEG, que foi um grande destaque. Nós vimos aqui, além do setor financeiro, que também andou bastante, e outros demais setores também que acompanharam nessa movimentação. Eu até mostrei agora há pouco aqui com o Júlio Chartoni, todos os índices setoriais fecharam em alta, todos eles com rendimentos de 1 a 2, mais de quase 3% aí, pelo menos foi um dia em que os índices setoriais também andaram bastante. Vamos dar uma olhadinha agora, são 9 horas e 6 minutos aqui em São Paulo, no pré-mercado, aqui a pré-abertura do nosso mercado. Na verdade, a bolsa abre com uma pequena correção ali de 0,11% a 178.525 pontos. O dólar sobe 0,31% a 5,085,50. Ele havia fechado a 5,06, 5,07. Nós até comentamos agora no bloco anterior da alta do câmbio em relação às principais moedas e principalmente diante do iene, que volta a operar a 163,30 unidades de ien por dólar, seus menores preços aí dos
últimos 30, 40 anos. Então o dólar sobe, mercado à vista, mercado futuro, bolsa cai um pouquinho, cai 0,13 e quem volta a subir, assim como ontem, é a curva de juros, a juros a termo, Emerson, janeiro 27 ali, 13,97, encostando de novo nos 14%, ele que veio até 13,80, 13,85%, voltou a subir, voltou a dar um pullback ali próximo da linha dos 14%, que é o número projetado pelo Boletim Focus. Os demais vencimentos vão operando todos em alta, com destaque aí para o miolo da curva, e a parte mais longa da curva, que é mais sensível ao cenário externo. Chico. Essa alta do câmbio, Emerson, e alta do juro aqui também, tem muito a ver também com essa alta do petróleo, os possíveis impactos aí nos custos de energia? Acredito que sim, Chico. Essa parte, todo dia a gente está vendo essa inclinação na curva de juros. Pequena, média, mas todo dia está acontecendo isso. Isso daí também chama muito a parte da percepção fiscal do país. Tem muita informação já começando a circular referente a 2027. Quem tiver, né, quem ganhar a eleição, o que vai assumir o Brasil dali para frente. Então, acho que começa a fazer peso sobre isso. Pesquisa eleitoral começa a ter um peso mais forte a partir de agora, porque vai ter a parte da eleição que está se aproximando. Isso daí vai fazer peso. E a gente viu o dólar voltou a cair, deve testar esse patamar de R$5, alguma coisa nesse sentido, por causa do carry trade, né, Chico? O mercado começou a olhar com carinho de novo essa condição, está entendendo que Selic no Brasil 14% aparentemente é um piso, e se perder a mão na parte do fiscal, aí 14% vai ser disso para cima, não vai ser mantido 14%, então é interessante para eles. Vamos ver como o mercado vai reagir hoje, Chico. Ontem teve essa entrada de dólar no Brasil, mas também as bolsas lá fora ficaram mais ou menos, né? Se a gente pegou a Europa fechando em alta, Estados Unidos fechando sem direção única, aguardando os resultados das empresas lá fora, e hoje é a realização do mercado de ontem. Então a gente está vendo isso, a saída dos metais também, ouro e prata também desvalorizando. Ontem queriam um porto seguro, hoje estão desconfiança do que vai acontecer amanhã. Bem delicado, Chico. Pois é, então deixa eu atualizá-los aqui. O EWZ, que é o iShares MSCI Brasil, o ETF, nesse momento cai 1,46%, quase 1,5% de queda aos 36,09 dólares, portanto, quase 1,5% de queda para o EWZ. Vamos dar uma olhadinha como é que está agora o PBR. O ADR de Petrobras sobe 1,80%, claro, beneficiado aí pela alta do petróleo. E vamos dar uma olhadinha também como está o ADR de Vale, para balizar todos vocês, ele cai 0,34% a 14 dólares e 80, portanto, o EWZ cai quase 1,5%, Vale cai 0,3% e Petro, nesse momento, sobe 1,8%, 1,80% de alta. Vamos falar também agora, atualizá-los com relação ao Emerson falou dos preços do petróleo. O WTI para setembro a 90 dólares e 70, sobe 4,5% em Nova York. O Brent também para setembro, nós já falamos, os dois contratos com o mesmo mês de vencimento, na ICE em Londres, a 98,70, 98,80, sobe 5%. Alta de quase 5%, cerca de 5% em Londres e 4,5% em Nova York. E por isso também, claro, com a alta do petróleo, o dólar sobe, embora, como o Emerson nos comentou, o ouro, a prata são ativos considerados porto seguro, chamados safe haven pelos americanos, mas nesse momento aí de instabilidade, com a alta do câmbio e a alta dos juros, eles tendem a prejudicar os metais preciosos. O ouro cai 1,5% a 4.087 dólares em Nova York, a prata nesse momento cai 2,5% a 58 dólares e 77 a onça Troy. O cobre também cai 0,5%, cai menos lá em Nova York, na COMEX, a 6 dólares e 46 por libra-peso, a platina cai 1,5% e o paládio 3% de queda, lembrando que a platina e o paládio são metais básicos, são metais industriais. O cobre também é considerado um metal muito importante, negociado pelas principais mineradoras lá de Sydney, na Austrália, e de Londres também, e lógico, a nossa Vale aqui também. Portanto, hoje é um sinal vermelho, Emerson, para as commodities metálicas, os metais básicos, preciosos e os metais industriais, entendam-se aí ouro, prata, cobre, platina e paládio caem. O petróleo sobe 4,5% em Nova York, 5% em Londres, e agora nós vamos aguardar, aí, como você viu, a pré-abertura aqui do nosso mercado, repercutindo também esse cenário das empresas americanas, que ontem divulgaram seus números, mas com investimentos aí muito altos, superlativos, embora tenhamos tido resultados aí positivos. Eu já passei aqui para vocês que tanto a Alphabet, que é dona da Google, quanto a Tesla tinham quedas bastante expressivas aí no pré-mercado lá fora, Emerson. Como é que você está vendo também
porque, veja só, apesar de todo esse quadro de alta de juros, custos de energia, movimentação do petróleo e do câmbio americano, do dólar, as bolsas americanas não caem. Elas têm pequenas margens, pequenas realizações, mas não caem. Elas estão ali firmes. Parece que o mercado está olhando aí esse viés mais voltado para a inteligência artificial do que propriamente para os custos, para os números de inflação. Chico, é uma composição bem delicada. No Google, por exemplo, ele levou uma multa lá antitrust, né, na União Europeia de quase 1 bi, um valor muito elevado. Possivelmente a empresa vai tentar recorrer, mas isso também corrobora nessa queda. A IBM também apresentou resultado, ela já tinha apresentado há 15, 20 dias atrás uma queda bem expressiva num dia. 25%, né? Foi, tinha caído uma qualidade, né, um peso muito forte, era uma das maiores quedas desde 1970, né? Foi a queda mais expressiva desde aquela época. A gente está vendo a Tesla também, Tesla queimando caixa pelo segundo trimestre consecutivo, o mercado não gosta desse tipo de informação, e aí começou a sair uma informação também que o Elon Musk está querendo fazer dentro do possível, uma fusão entre a Tesla e a SpaceX. Então vai vir uma outra condição. SpaceX, Chico, abriu capital, subiu muito forte, caiu para níveis de IPO e agora praticamente está em linha, não sai muito disso. O mercado começa a ter uma certa desconfiança. E também com isso, Chico, Trump volta ao radar, né? O Trump ele voltou a falar sobre tarifas, colocou 50% sobre o Canadá, já colocou 25% no Brasil, está falando de colocar mais tarifas, porque nesse final de semana vão expirar as tarifas de 10% que ele tinha colocado anteriormente. Então volta a assustar os mercados sobre isso. Um pouco delicado, Chico, numa hora que o mercado aparentemente vinha, né, esse teor, esse nervosismo de mercado vinha caindo em folha, bem devagar, né, vinha diminuindo, e agora dá essa mudança radical de mercado. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente, Chico. Se o Trump voltar a falar sobre ataque no Irã, realmente o mercado vai deixar o cessar-fogo, o que resta de cessar-fogo para trás, e vai começar a escalar o petróleo. Subindo o petróleo, volta a teor de inflação. Com isso, os bancos centrais vão tentar manter ou subir taxa de juros. Para ano que vem na Europa já estão falando que a parte de energia deve triplicar o valor. Então tem muita coisa, Chico, que pode desencadear daqui para frente. Perfeito. Uma informação sobre Vale do Rio Doce. Ontem, a Vale informou que o seu Conselho de Administração decidiu destituir o conselheiro Marcelo Gasparino da Silva. Portanto, após aí investigações, o Conselho, portanto, de Administração da Vale, de acordo com as agências locais, decidiu destituir o conselheiro Márcio Gasparino da Silva após uma investigação. E também Manuel Lino da Silva e Souza, eleito presidente do Conselho de Administração da Vale. São notícias importantes sobre a empresa que foram disponibilizadas aí a partir de ontem, portanto, que estão aí nas principais redes de informações a partir de hoje. Vamos ver o desempenho do papel ao longo do dia aí, em cima destas informações. Completando a informação aqui de Vale, Emerson, o minério de ferro subiu 0,74% na China, em Dalian, 747,5 yuanes, que é a moeda local, convertido em dólares americanos, 110 dólares e 30 tonelada métrica, 0,74 de alta. Já em Singapura, o contrato mais líquido para agosto subiu 1,10% aos 98 dólares e 15, portanto, Singapura 1,1 de alta, e em Dalian, na China, 0,74% de alta, minério 0,7% de alta na China, 1%, 1,1% de alta em Singapura. Como é que ficaram as mineradoras em Sydney, na Austrália? BHP subiu 1,46%, a Rio Tinto subiu 0,47%, a Fortescue Metals 1%, 1,02% de alta, e a Champion Iron, que opera muito com cobre e também minério de ferro, subiu 0,77%, para que vocês tenham aí um acompanhamento importante do setor do segmento de cobre e minério de ferro na Austrália. Vamos atravessar o Atlântico, fazer como nós sempre fazemos, e chegar lá em Londres, onde o complexo de mineradoras vai operando nesse momento na Bolsa de Londres. A Rio Tinto, que subiu 0,47% na Austrália, sobe 0,19% nesse momento em Londres. A Anglo American, considerado por muitos uma par da Vale do Rio Doce, sobe 1,88%, enquanto que a Antofagasta, a mineradora anglo-chilena, que é negociada lá em Londres, cai 1,95% na contramão da Anglo American e da Rio Tinto. E a BHP Billiton, que é considerada a maior mineradora do mundo em valor de mercado, nesse momento sobe 0,16%, portanto, está aí para vocês
um resumo aí dos principais movimentos das mineradoras em Londres. E só para completar, a Glencore Xstrata também vai operando com movimentação bastante volátil ao longo da sessão de hoje. A Glencore, nesse momento, sobe 0,71%, para que vocês tenham aí um quadro das mineradoras lá da Austrália que subiram e majoritariamente vão operando em alta agora em Londres, exceção, repito, a Antofagasta, que vai caindo 1,95%. Emerson, você que está acompanhando Vale, Petro, alguns outros papéis, setor financeiro, Itaú ontem, Bradesco vem subindo, como é que você está vendo aí, você que acompanha mais também a carteira teórica? Chico, ontem eu fiquei de olho um pouco mais em Santander. Ele apresentou um resultado bem robusto lá fora, 17% ano contra ano, então foi bem expressivo. O Brasil é o segundo braço, né? Seria dessa parte da composição do crescimento, mas ontem as ações não performaram dessa forma. Acreditei, fiz uma compra, acabei não ainda saindo numa boa operação, mas vamos aguardar um pouco mais. Itaú, Chico, ele acompanha muito o índice Bovespa, né? Se a gente pegar o gráfico do Itaú e o gráfico do Ibov, a gente vê que praticamente eles andam muito parecidos. Então, às vezes, a pessoa que quer acompanhar a bolsa, fazer uma operação, pode ter uma saída via Itaú. Gosto desse papel. Bradesco é mais travado. Bradesco, Chico, depois que ele perdeu há 2, 3 anos atrás os 21, 22 reais devido à previsão de devedores duvidosos e assim por diante num dos balanços, dificilmente ele volta ali perto do 18, 20 reais. É bem delicado isso. Petro e Vale, Chico, tem que acompanhar quem gosta de bolsa, porque a composição deles, se a gente somar PetroN, Petro, PN e Vale, dá praticamente 30%. Então é muita composição, é muito peso em cima do índice Bovespa. Você estava falando agora de Londres, Chico. Londres também, eles estão num estudo para tentar implementar. Primeiro é o estudo agora no segundo semestre de 2026, para 2027 no início, a bolsa deles ser 24 horas. Isso daí é uma baita de uma evolução, eles estão tentando atrair e eles estão perdendo terreno, né? Eles estão vendo empresas, né, do Reino Unido deixando de abrir capital lá e indo para outras praças. Vamos ver quando a B3 vai pensar algo nesse sentido, Chico. Pensou? Mini índice, mini dólar, 24 horas, Chico? É complicado, esse é um movimento que nós, desde a época do pregão, você sabe, lá fora nós temos os mercados eletrônicos, o Goldex da CME, que para 15 minutos só para reajustes aí e ajustes de telas também. Quem quer cancelar as ordens, alterar as suas ordens, configurações, eles têm um período lá, um interregno de cerca de 15 minutos depois do pregão e funciona praticamente o dia todo para só aos finais de semana também. Mas aqui nós temos a paralisação do mercado no final da tarde, no início da noite. Portanto, se nós tivermos algum fato excepcional depois do encerramento das negociações aqui no final da tarde e início da noite, nós teremos ou que buscar alguma alternativa no Goldex eletrônico da CME lá fora, quem opera lá tem condições de se posicionar para cima ou para baixo, ou então esperar pré-abertura e abertura aqui para ver o impacto aí dessas possíveis movimentações ao longo da noite, ao longo da madrugada. O duro, né, Emerson, é quem está na posição contrária dormir à noite, porque aqui você não tem nesse momento muito o que fazer durante a noite, durante a madrugada, a não ser esperar pré-abertura e abertura aqui, ou acompanhar a movimentação dos mercados lá fora através, claro, das oscilações da Ásia, Pacífico, Oceania, das bolsas na Europa, que começam 4 horas da manhã, horário de Brasília, e depois, claro, o Globex, como é conhecido, o mercado eletrônico lá dos principais mercados futuros lá dos Estados Unidos. Emerson, notícia importante, BCE, eu falei do Banco Central da Turquia, que manteve as taxas inalteradas em 37%, lá em Ankara e agora em Frankfurt. O Banco Central Europeu também manteve inalterada as taxas de juros, 2,40% como esperado. A taxa de depósito ficou mantida em 2,25% e a de empréstimo em 2,65%. Portanto, Turquia e BCE sem alterações nesse momento. Antes de ontem tivemos o Banco da Indonésia também mantendo taxa em 5,75%. Havia até uma parte do mercado local que esperava um aumento de 0,25% para 6%, não aconteceu. E agora o Banco Central Europeu mantendo taxas lá em 2,40%, 2,25% e a de empréstimos em 2,65%. O mercado vai aguardar daqui a pouquinho o depoimento de Christine Lagarde, a francesa que é presidente do BCE. Como é que você está vendo também essas rodadas, Emerson, dos bancos centrais? Aí a semana que vem tem o Fed. Chico, eu lembro em 2022, 2021, quando assumiu o presidente ali do Banco Central da Turquia,
que na verdade é o presidente que toma a frente para falar se vai subir ou vai cair a taxa de juros. Ele tinha falado que se combate a inflação diminuindo a taxa de juros e aí descontrolou a inflação por lá. Então, quando a gente faz uma comparação de taxa de juros versus inflação lá, você vê que tudo é muito elevado. Chico, o mercado em si, ele estava com uma ótica, se a gente pegar 3, 4 dias atrás, e hoje começa a olhar de outra forma, né? A desconfiança em inteligência artificial volta ao radar, mas isso a gente fala hoje, semana que vem muda de novo, da euforia, o mercado sai comprando tudo de novo. Sobre as taxas de juros, Chico, vamos ver semana que vem, quando o Kevin Warsh apresentar, né, a possível manutenção, o que ele vai falar na sequência. E vamos ver qual vai ser a reação do Trump, o mercado fica muito atento a isso. Porque se a gente fizer uma comparação com o Jerome Powell, como é que o Trump agia na época, durante o discurso do Jerome Powell, o Trump já ia para a rede social dele, a Trust Media, e já começava a tuitar na hora, né? Jogar totalmente contra, falando que era um braço fraco, estava jogando contra. Vamos ver como é que ele vai fazer, o mercado vai ficar atento a isso. E aí começa o rumor novamente, Chico, de elevação de taxa de juros, né? Algo nesse sentido para o Banco Central Europeu agora para setembro, e começa uma desconfiança também, pode ser que Estados Unidos também vá por esse caminho. Se for, Chico, vai jogar totalmente contra diversas operações do mercado financeiro que aguardava essa manutenção ou corte. Delicado o sistema. E vamos ver o Brasil também como é que vai se posicionar em cima de tudo isso. Lembrando que a gente está ali próximo a 14%. E como vai ser daqui para frente, lembrando que a eleição está apertando, Chico. Emerson, mais algum ativo que você queira falar? Bitcoin, criptomoeda, alguma coisa que você acompanhe aí para nós? Aliás, o Bitcoin... Vou passar uma cotação informativa e ilustrativa para vocês, 65.500, 65.600 dólares, ele cai cerca de 0,5%, mas olha, ele subiu muito daqueles 60, 62 mil dólares que ele andou trabalhando, ele se estabilizou um pouquinho na faixa dos 64 mil e agora foi buscar 65 de mil, 66 de mil, portanto brigando ali nesse meio, está estável praticamente, essa cotação é meramente ilustrativa e informativa para vocês, Emerson. Chico, eu tinha visto referente ao CEO do JP Morgan falando que ele não compraria dívida longa dos Estados Unidos porque ele acha que em algum momento pode ter problema de dívida mesmo do país, né? E o Trump já pode ser, né? Começou a especulação falando sobre um possível shutdown já para acontecer nos Estados Unidos. Então a gente está vendo novamente o mercado truncar referente a isso. Só uma curiosidade, Chico, eu estava lendo ontem, no final da noite, aquela plataforma de aposta Polymarket, né, que ficou muito famosa com diversas apostas. Lá você vê até como é que está a eleição no Brasil, tem como você apostar nisso, não estou indicando, por favor, não vá por esse caminho, mas antes do filho do Donald Trump entrar, era uma plataforma que tinha que ser usada praticamente via VPN. E aí depois que o filho do Donald Trump foi, né, acabou fazendo investimento tudo, ela amplificou os ganhos, né, ela ficou algo bem valiosa, para ver como o poder da influência ajuda nessa condição, né, Chico? Emerson, obrigado pela gentileza, participação, sempre muito bom tê-lo aqui, grande amigo, companheiro, pregão, correndo solto aqui, gente muito legal vem aqui, participa, pessoal também da Energia que vem aqui também falando sobre energia, pessoal que era do pregão. Obrigado, Emerson, seu contato aí, a sua despedida. Chico, vamos ver se hoje vai ser o dia da reversão, Chico. Quinta de reversão, vamos ver se acontece. Meus contatos, Chico, 3 minutos com o Emerson Balderrama, nas plataformas de redes sociais e também na comunidade do WhatsApp. Obrigado pelo convite, obrigado pessoal da BMC, um forte abraço, se cuida. Vamos lá, Ásia, Pacífico e Oceania.